Olá para você de casa, hoje é terça-feira, 20 de dezembro e veja agora o que vai ser destaque no Sentinela Notícias, segunda edição. IFPA Campos Óbidos divulga a chamada pública de comparecimento para apreciação da minuta do PPP do Instituto. Secretário de Educação faz avaliação das atividades de 2016 e destaca os avanços e desafios. E nas notícias regionais, com a crise do país, venezuelanos buscam refúgio em Manaus. Frei Joel fala sobre a carreata do projeto Doutores Mais Palhaços. E mais, prazo para pagar a segunda parcela do 13º salário termina nesta terça-feira. Todas essas informações locais e regionais você acompanha agora na segunda edição do seu informativo Sentinela Notícias, que já está começando. Olá, você telespectador que nos assiste em todos os bairros da cidade de Óbidos. Obrigada pela sua audiência. Nesse primeiro bloco, vamos iniciar falando sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Óbidos, que divulgou uma chamada pública convidando para a apreciação da minuta do projeto político-pedagógico do Instituto. Veja mais informações na reportagem. A chamada pública de comparecimento de número 03/2016 do IFPA foi publicada no início do mês de dezembro. Toda instituição educacional tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado Projeto Político Pedagógico, o famoso PPP. E o IFPA Campus Óbidos, ele é um campus novo, né? Ele tem apenas 3 anos de existência. Nós agora que vamos começar a construir esse projeto político-pedagógico. A importância desse projeto para a comunidade é porque nós vamos desenvolver ações em cima dos anseios da comunidade. Por isso, nós divulgamos no site da instituição uma chamada pública que será realizada dia 3 de janeiro, às 10 horas da manhã, aqui no auditório do campus. As próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. É político por considerar o Instituto como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. É projeto, é político, é pedagógico, porque o projeto, ele projeta algo, né? O nome já diz, é intencional. Nós temos que o quê? Que nos programar, não é isso? Nós temos, para a gente oferecer um ensino de qualidade, o quê? Todo mundo tem que se projetar para algo. E por que é político? Porque nós não somos uma instituição neutra, não é verdade? E aí a gente tem que formar cidadãos críticos, reflexivos, que possam atuar na sociedade, que possam ser preparados para o mercado de trabalho. E é pedagógico porque lá vai constar todas as nossas diretrizes para o processo de ensino-aprendizagem. Os interessados em participar da apreciação da minuta do PPP do Instituto devem comparecer no dia, local e hora marcada. Todos os 7 municípios de abrangência do IFPA Campus Óbidos são convidados para o processo que será democrático. No dia 3, que será realizada essa chamada pública, será aplicado um questionário com essa comunidade. Eu aproveito para convidar os pais dos alunos também, que vai ser aplicado um questionário diferenciado para eles, né? Como vai ser aplicado um questionário para a comunidade externa. Então, eles vão vir para cá e esse questionário, ele trata sobre vários tópicos
de processo de ensino-aprendizagem, de avaliação, o que a comunidade espera do IFPA Campus Óbidos. Então, quando eles virem para cá, vai ser aplicado esse questionário, que será tabulado esses dados, e posteriormente nós vamos fazer a divulgação desses dados e, baseado em cima dessa coleta, nós vamos programar nossas ações. Desde já, eu convido toda a comunidade externa, né, toda a sociedade civil organizada de Óbidos e dos municípios que abrangem o IFPA, que no caso é Alenquer, Faro, Juruti, Curuá, Oriximiná e Terra Santa. Por que é importante a participação dessa comunidade dentro do campus? Porque nós pretendemos aproximar essa comunidade e inseri-la dentro das nossas atividades e das nossas ações do PPP. Porque o PPP ele é uma ação de longo prazo, são 4 anos. Então, nós temos que prever de hoje a 4 anos todas as ações que nós vamos desenvolver dentro do campus com essa comunidade. E o quê? Aperfeiçoando as nossas práticas educativas, que é esse o nosso principal objetivo, né? Ter e ofertar um ensino de excelência. E mudando de assunto, o secretário de Educação fez uma avaliação das atividades de 2016, destacando avanços e desafios, com destaque para as dificuldades financeiras e o crescimento do IDEB do município de Óbidos. Vamos acompanhar. Encerramento do ano letivo. Programação é que nós temos o encerramento do ano letivo, o calendário da área urbana e da terra firme, no próximo dia 28 de dezembro, né? Temos também o calendário da várzea que continua, a previsão de encerramento é só final de abril de 2017. Algumas escolas que têm educação infantil, elas já fizeram algum tipo de adiantaram esse calendário, já encerraram as atividades, porém o aluno ele está frequentando a escola até o dia 28, justamente para cumprir a carga horária que foi determinada. Temos também algumas situações que referem-se aos alunos que estão em processo de recuperação de notas também. Vamos tentar fazer isso tudo até o dia 28. Se houver necessidade de mais algum evento das escolas com relação a aluno, isso será tomado uma posição referente à secretaria até o próximo dia 28. Pagamento de servidores. Há uma perspectiva de se pagar o 13º agora, esses dias, né? Está se buscando uma alternativa para se pagar mais um mês até o final do mês. Estamos aguardando justamente os repasses federais que o município tem a receber. O município tem um valor considerável a receber, que são as diferenças mês a mês que o município tem. Espera-se que esses recursos sejam repassados até o final do mês, pelo menos para honrar esses compromissos com os servidores, com fornecedores. E eu tenho certeza que tudo caminhará de forma a se resolver, realmente dependendo do que virá com relação a recursos. Eu sempre costumo frisar que não se tem condições de trabalhar educação, saúde, desenvolvimento social se não houver recurso. Sem recurso não se tem como trabalhar. Então o município tem sofrido algumas perdas aí. Há um entendimento do governo federal que essas perdas poderão vir agora até o final do ano. Vamos imaginar que possa vir, para que o município possa honrar esses compromissos que tem com seus servidores, que hoje é a maior preocupação. Dificuldades financeiras. Tratando de uma questão que é nacional, que é a redução da arrecadação dos impostos federais. O Brasil está atravessando um momento difícil. Não é possível mais se trabalhar como se trabalhou antes. É preciso que o município faça uma revisão do seu quadro de funcionários. Hoje nós não podemos mais atender a todas as demandas, porque não há recursos. Quando eu falo isso, eu quero me referir principalmente à educação do meio rural. Existe uma demanda muito grande com relação a transporte, com relação à contratação de pessoal, com relação à contratação de professores de apoio, com uma série de situações, e que hoje praticamente, se não houver uma recuperação desse recurso, é praticamente inviável se contratar e não se pagar. Avaliação das atividades. Então a avaliação que se faz é essa. O município teve um ano difícil com esses atrasos salariais, teve um ano muito difícil com relação ao transporte escolar, continua tendo. Teve um ano muito difícil na perda de recursos, no atraso do repasse de recursos, e isso comprometeu deverasmente a educação.
comprometeu não só a educação, mas comprometeu a vida das famílias, comprometeu a vida dos professores, comprometeu a vida dos servidores. Porque até então, até 2000, por volta de 2013, 2014, havia sempre um crescimento na questão do recurso, né? Havia sempre uma linha crescente. De 2013, 2014 para cá, essa linha começou realmente, ela fez a curva e começou na descendente. Então essa descendente agora, que o município está com 2 anos, então ela começa a equilibrar um novo piso salarial, um novo valor para a educação, diante dos impostos que nós pagamos. Então, nesse momento, esse valor que estabiliza é que nós temos que fazer em função desse menor valor. Nós não podemos mais fazer nenhum cálculo acima do maior valor, porque esse maior valor não vem mais. Não tem mais como vir esse valor maior, esse valor de 4 milhões e 200, 5 milhões, não vem mais. É difícil o município receber dentro do mês uma cota de 4 milhões. Recebe 2.800, 3. Então o município tem que pensar que ele tem 3 milhões mensal para fazer educação. Avanços. Um dos destaques que eu acho assim importante na educação, realmente, diante de todo esse cenário, foi o cumprimento. Acho que nós temos que dar parabéns aos nossos professores, porque conseguiram, mesmo num cenário desse tipo, eles cumpriram uma carga horária, principalmente pelo ensino fundamental, que são 800 horas ano, né? E numa avaliação assim mais rápida, eu queria dizer que foi cumprido pelo menos. Se não se cumpriu as 800, mas nós cumprimos 750, 700 horas trabalhadas. Isso é muito importante, porque você teve greve, você teve vários movimentos no município e nós conseguimos manter. Conseguimos também, uma das coisas que eu acho mais importante, é o avanço com relação ao IDEB, né, que é um número que as famílias, os professores, muitas vezes, só quem milita na educação, que tem a noção do valor, do que significa, né, você ter um IDEB melhor, significa que nós temos uma educação boa do ensino fundamental. Não é o ideal, mas é o que dentro dos municípios com a mesma população, com as mesmas nossas características, nós temos índices muito bons. Então isso também se deve a uma avaliação positiva. Hoje nós temos escola como Inglês de Souza, que é uma escola que é premiada, que tem premiação pelo avanço na área de educação. Nós temos no Arapucu a Vulfio da Rego, que é uma escola também que tem um avanço enorme, que foi premiada pelo Ministério da Educação. Na Várzea nós temos 2 escolas também que estão sendo premiadas pelo avanço, pela avaliação boa que tem dos alunos. Na área urbana nós temos a Escola São Francisco, com premiação tanto para aluno quanto para professores. Então são avanços que nós temos que festejar. É claro que nós temos escolas ainda que ainda não conseguiram no meio rural, que tiveram problema, que continuam tendo. Mas, na média, há uma avaliação muito positiva que nós temos que fazer. Esse é o compromisso que nós temos que fazer, de permitir, de fazer com que o IDEB do nosso município continue crescendo, ano após ano crescendo, mesmo com todo esse tipo de atropelo que acontece. Então esse é o maior festejo que nós temos que ter. Mesmo com a crise, nós continuamos crescendo os índices de educação do município. E mudando de assunto, vamos falar agora das notícias regionais. Desde a segunda-feira, a fronteira da Venezuela está fechada por determinação do presidente Nicolás Maduro. Mas os venezuelanos que conseguiram sair antes do país fechar para o Brasil tentam refúgio em Manaus. Alguns deles já até conseguiram emprego de carteira assinada, mas outros estão atuando no comércio informal. Vamos ver. Guilhermo, de 23 anos, veio da cidade de Barcelona, no norte da Venezuela, que enfrenta a forte crise política e econômica. Ainda está muito difícil lá. Está muito pior do que quando eu saí, porque quando eu saí já não tinha comida nos supermercados, como eu já falei. Não tem nem como pensar em comprar roupa, porque não dá. O jovem, que está na capital amazonense há 6 meses e já até fala bem em português, mostra o documento provisório de identidade estrangeiro. Ele lembra que ao chegar a Manaus, saiu nas ruas pedindo ajuda, mas agora conseguiu um emprego de carteira assinada em uma operadora de planos de saúde. Consegui emprego rápido por causa disso, porque eu me preparei bem. Antes, o venezuelano que está morando na casa do migrante, Dom João Batista Scalabrini, chegou a trabalhar em uma padaria, porém ganhando muito pouco. Com o salário que passou a receber no emprego no plano de saúde, tem ajudado a família que ficou na Venezuela. Já consegui
mandar alguma coisa para eles, dinheiro, alguns produtos básicos. Eu consegui mandar poucos, mas eu consegui, de momento. De acordo com informações da Polícia Federal, em 2015 foram registrados 367 pedidos de refúgio de venezuelanos no Amazonas. Em 2016, até outubro, foram feitos 792 pedidos. Ainda de acordo com a PF, a situação dos refugiados após a entrada no Brasil é analisada e acompanhada pelo Ministério da Justiça e Cidadania. Muitos venezuelanos se fixaram em Boa Vista, em Roraima. Outros seguiram para a capital amazonense. Os haitianos, eles tiveram todo um apoio, né, da política até brasileira, não tanto na questão da acolhida, mas na questão da documentação. Os venezuelanos vêm sofrendo essa dificuldade de regularizar a situação deles de documentação, como também de serem bem acolhidos na fronteira. Eles vêm sofrendo também essa dificuldade de permanência. Temos dados de ônibus que já retiraram o pessoal, devolvendo para a Venezuela. Aqui, alguns venezuelanos não tiveram a mesma sorte do Guilhermo, que mostramos no início da reportagem, de conseguir um emprego formal e estão atuando no comércio informal no centro da cidade. Alberto diz que não quer trabalhar como vendedor ambulante por muito tempo. Há 4 meses, em Manaus, ele precisa pagar aluguel. Para começar a vender os produtos, emprestou dinheiro de uma tia que também é da Venezuela. Preciso um emprego de carteira assinada. Eu sou técnico superior em produção industrial e de verdade me sinto incapacitado. Mariana está no 7º mês de gestação. Ela chegou aqui com o marido. Além de ter que pagar aluguel, outra preocupação é a compra do enxoval do bebê. As coisas, não temos nada todavia aqui em Manaus. Sem autorização para trabalhar nas ruas, os venezuelanos também são alvo da fiscalização. Um caminhão que pega a mercadoria, se la levam. Mercadoria, as caixas. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no seu informativo Sentinela Notícias. Frei Joel fala sobre a carreata do projeto Doutores Mais Palhaços. E mais, última parcela do 13º salário termina hoje, terça-feira. Essas e outras informações você acompanha logo após o intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Quando eu era atleta, eu também fazia faculdade. Eu tinha que correr contra o tempo para poder treinar e estudar. Não foi fácil, mas com determinação consegui segundos a menos na piscina e anos a mais na carreira. Acredite, eu entendo o valor do tempo na sua vida. E é por isso que eu recomendo a Educação à Distância Cruzeiro do Sul Virtual. Mais de 60 cursos disponíveis na mais moderna plataforma de estudo. Acesse o site e procure o polo mais próximo de você. Cruzeiro do Sul Virtual. Fôlego para ir mais longe na sua carreira. Polo de Apoio em Óbidos, CIB, Centro Educacional. Matrículas abertas. Fone 99212-7705. E nós estamos de volta com o seu informativo Sentinela Notícias. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela Sentinela TV Canal 7. No próximo dia 23 de dezembro, o projeto Doutores Mais Palhaços, coordenado pelo diretor da Santa Casa, Frei Joel Souza, irão realizar uma carreata pelas ruas da cidade. O objetivo da ação é levar alegria e anunciar o Natal e o seu real significado à comunidade obidense. Então, o objetivo maior, né? Na verdade, nós estamos compondo juntamente a equipe da exposição de presépios, e aí surgiu a ideia, porque às vezes as pessoas, né, nada contra, mas dão uma ênfase maior no Natal ao Papai Noel, né? Tem a chegada do Papai Noel. Então surgiu a ideia dos Doutores Mais Palhaços. Na realidade, nós vamos anunciar que o Natal não é só isso, né? Então nós queremos também trazer essa mensagem do Menino Deus, né? E também a questão do amor, da solidariedade. Então, na realidade,
nós queremos mexer com a população, né, de uma forma positiva. Então, nós iremos passar numa carreata, vão estar todos vestidos nos seus personagens, está todo mundo já programado, com música também própria, trazendo uma mensagem, e queremos fazer um agito. A partir das 18 horas, sairemos ali da frente do Clipper, da onde é a exposição de presépio, e vamos percorrer todos os bairros, e depois nós queremos terminar ali na praça também, né, interagindo um pouco com as pessoas. Então, acho que vai ser um momento bem importante, um momento que a gente também possa contribuir. Até aproveito para falar que o projeto, nós estamos hoje com mais voluntários, nós formamos duas equipes, dois grupos, né, então tem quase mais de 30, quase 40 voluntários. Nós temos feito nossos plantões durante a semana no hospital, 2 vezes na semana, os grupos revezam, e tem dado muito resultado, né, o contato do lúdico, do palhaço, com a questão do doente, dos acompanhantes. Tem uma interação muito bacana, as pessoas têm dado um feedback bem legal. É esse o objetivo, né, do projeto. No próximo ano eu queria, então, vou montar a 3ª turma, né? Porque alguns ficam, outros saem, e a gente precisa, e outros querem chegar, né? Então, só que é necessário fazer toda uma caminhada, porque é preciso reconstruir um personagem, você cria o seu personagem, até você receber o seu nariz. Nós fazemos também, né, como os médicos fazem, os profissionais, todo mundo faz um juramento, né? O doutor da alegria também, ele tem um juramento que ele vai estar diante do ser humano, trazendo paz, alegria, respeito, né? E que a gente quer trazer a alegria para aliviar a dor, né? Então, a hora que nós colocamos o nariz no nosso juramento, a gente também faz o juramento, né, se comprometendo em respeitar o outro e também poder tirar um sorriso. É muito bacana quando a gente pode tirar o sorriso de alguém, né? Então, a gente está aperfeiçoando o grupo, né? Nós aí não sabíamos muito, nós vamos se formando. Já tem um grupo que tem me ajudado em São Paulo, dos nossos hospitais. Nós temos, estamos tendo interatividade entre nós, né? Trocas de experiência. O ano que vem estamos querendo fazer alguma coisa junto, né? Então, acho que às vezes eles vão vir para cá, quem sabe nós vamos, alguns palhaços vamos para lá também, nós vamos ver como esse meio para poder estar interagindo realmente e levando a alegria para as pessoas, não só do hospital. Nós fizemos várias ações, né? Fomos no bairro São José, em algumas escolas. Às vezes tem muitos convites, mas como também os voluntários trabalham, é um trabalho voluntariado, às vezes no dia a dia não dá, mas todo final de semana sempre tem alguma coisinha para a gente estar podendo contribuir com a comunidade. Agora, Frei, o evento já acontece, a carreata já acontece agora no dia 23, né? Eu queria que o senhor convidasse as pessoas para recepcionar, então, esses palhaços nas frentes das suas casas, né? E receber, assim, a alegria que vocês irão levar. Com certeza, nossa comunidade. Quem quiser acompanhar também o nosso caminhão, né? Com o nosso barulho, vir se alegrar conosco, e com certeza a gente pode mostrar, porque nós precisamos criar essa rede da esperança. Essa é a certeza que nós temos, né? O palhaço é aquele que olha e mesmo assim ele, apesar de um momento de dor, por exemplo, aqui no hospital, é possível a gente tirar o sorriso de alguém, né? Então a gente quer realmente mostrar para a comunidade que o Natal existe, que nós acreditamos no Natal e que nós acreditamos no amor. E mudando de assunto, termina nesta terça-feira, 20 de dezembro, o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário. O pagamento é feito com base no salário deste mês, exceto no caso de empregados que recebem salários variáveis, por meio de comissões ou porcentagens. Nesse caso, o 13º salário deve perfazer a média anual dos salários. Vamos ver na reportagem. Termina nesta terça-feira, 20 de dezembro, o prazo para que as empresas paguem aos funcionários a última parcela do 13º, que, por sua vez, precisa ser depositado na conta dos trabalhadores, como prevê a legislação. Nós procuramos na manhã de hoje o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Óbidos, Dr. Edson Marinho Júnior, que falou sobre esta gratificação ao empregado, que está na lei da Constituição Federal desde 1962. Já que se trata de proteção a direitos do empregado, que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece, então é isso mesmo. O que acontece é que a Lei 4.090 de 62 estabeleceu, instituiu o 13º salário ou gratificação natalina
como é popularmente conhecida, e estabeleceu que o empregador, nesse contexto, ele tem a obrigação de pagar um plus ao trabalhador, ao empregado que trabalhou naquele ano. Então, no mês de dezembro até o dia 20, há uma obrigatoriedade legal do empregador em adimplir, em pagar ao empregado um salário, que é o 13º salário, correspondente ao seu salário normal. Mas a lei, ela é interessante esclarecer ao empregado, à população, né, à sociedade, que nessa situação, nessa relação de capital-trabalho, empregado-empregador, que a lei também faculta ao empregador, até para que ele melhor se programe na questão orçamentária, faculta ao empregador a pagar esse 13º entre o período 1º de fevereiro até 30 de novembro, tá? E uma primeira parcela, e uma segunda parcela até o dia 20 de dezembro. A primeira parcela tem como base a última remuneração do empregado. Já a segunda usa como referência o mês de dezembro. Tem direito ao 13º salário todos os trabalhadores do serviço público, da iniciativa privada, urbana ou rural, avulso ou doméstico, além dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Importante ainda esclarecer que o empregado, ele faz jus ao 13º salário ou a gratificação natalina, desde que admitido e com registro na sua CTPS, na sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Se o empregador o admitir, mas não fizer esse registro, primeiro já está cometendo uma infração também, passível de controle administrativo e até judicial. Ele não pode admitir um empregado sem proceder ao respectivo registro em sua carteira de trabalho. Então, é importante fazer também este esclarecimento. O advogado falou ainda que, mesmo o país passando por uma grande crise financeira, é muito importante que o empregador reúna com seus funcionários para dialogar e poder também chegar a um bom senso de negociação. Eu creio que essa sensibilidade ela deve partir de ambos os agentes, né, ou os atores que participam dessa relação capital-trabalho, que no caso empregado-empregador. Porque realmente se vivencia atualmente uma crise sem precedentes na história do país. Então, desde que também sejam respeitadas algumas premissas, né? Que é o caso, por exemplo, do salário mínimo, que tem que ser respeitado, né? Todo empregador tem que pagar o salário mínimo como constitucionalmente assegurado. Mas existem outras questões que estão inseridas num eventual contrato de trabalho celebrado pelas partes. E, por exemplo, a hora extra, por exemplo, adicionais outros, salubridade, periculosidade também, que é uma obrigação. Enfim, existem várias outras situações que permeiam essa relação, esse contrato de trabalho. Então, deve haver uma sensibilidade para se negociar, porque se for realmente levar de forma rígida, eu creio que ambos perderão, mesmo porque essa crise ela assola de uma maneira muito cruel a todos, né? Tanto ao empresariado, tanto ao empregador, quanto ao empregado. Caso não haja diálogo e o empregador negue os direitos trabalhistas, poderá ter problemas com a justiça. O importante é esclarecer que há uma obrigatoriedade. O empregador pode optar por pagar de uma só vez até o dia 20 de dezembro. Se não o fizer, obviamente ele incorrerá em procedimentos administrativos e até judiciais. Pode ser oficiado ou representado junto à Delegacia Regional de Trabalho, que é um órgão fiscalizatório, e em sendo apurado essa infração, digamos assim, esse não pagamento,
naturalmente o empregador vai ter que se justificar, responder perante os órgãos administrativos, Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e até judicialmente, se for o caso, quando instaurado esses procedimentos, judicialmente perante o seu trabalho. Bom, e com essas notícias nós vamos terminando por aqui. A você eu desejo uma boa noite. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário com as notícias para você de casa, as notícias locais e as notícias regionais. Até amanhã, se Deus quiser.